Reações de ordem zero. Reações de ordem zero são aquelas reações nas quais a velocidade da reação não depende das concentrações, ou seja, nós podemos também dizer que se trata de uma velocidade constante. Essas reações são caracteristicamente reações não elementares. Algumas reações enzimáticas exibem ordem zero sob determinadas condições. Outras reações heterogêneas também podem exibir ordem zero sob determinadas condições, como, por exemplo, a decomposição do HI, formando I2 e H2, numa superfície de ouro, exibe ordem zero. Reações de ordem zero podem ser, então, descritas partindo-se das equações diferenciais que nós vimos anteriormente, seja em função da concentração ou do grau de conversão, simplesmente colocando-se o expoente x igual a zero. Então, A na x igual a 1, ou, o termo entre parênteses, A0, 1 menos xa na x com x igual a zero, igual a 1. Vamos começar por aqui, através da expressão das concentrações. Nós obtemos uma equação diferencial extremamente simples, menos dA dt igual a k, que pode ser integrada diretamente, resultando em integral de dA igual a menos integral de k dt, A menos A0 igual a menos kt, ou seja, A igual a zero menos k vezes t. Trata-se de uma relação linear. De fato, se nós representarmos graficamente a concentração da espécie em função do tempo, nós obtemos uma reta, ou seja, a concentração decai linearmente de acordo com uma reta, desde a concentração inicial a zero até zero. Quando a concentração atingir metade da concentração inicial, nós temos um tempo característico muito importante chamado de tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida, numa reação que exibe cinética de ordem zero, pode ser calculado simplesmente através de concentração igual a concentração inicial sobre 2, o que nessa fórmula aqui resulta em tempo de meia-vida igual a zero sobre 2 vezes k. Nós podemos também calcular as equações referentes ao grau de conversão e obtermos expressões análogas, equivalentes, nas quais, então, nós vimos que o grau de conversão é igual a uma função linear do tempo, ou seja, xa igual a k sobre A0 vezes t. O grau de conversão começa, então, com 0 e vai linearmente atingindo 1 à medida que o tempo passa. Se nós utilizarmos a fórmula do grau de conversão para determinarmos em que tempo o grau de conversão será 50%, nós podemos reconhecer que isso é exatamente igual à definição do tempo de meia-vida, ou seja, xa igual a 1,5 ou 0,5, resulta na expressão tempo de meia-vida igual a A0 sobre 2k. Reações de primeira ordem. As reações de primeira ordem são aquelas nas quais a velocidade depende linearmente da concentração de um reagente. Por exemplo, a decomposição aquosa do peróxido de hidrogênio, água oxigenada, em H2O, água, e liberação de oxigênio gasoso. A velocidade é diretamente proporcional à concentração do peróxido de hidrogênio. Algumas reações enzimáticas em determinadas condições também exibem cinética de primeira ordem. E um exemplo muito comum de cinética de primeira ordem é o decaimento radiativo. Reações de primeira ordem, então, são expressas da seguinte maneira. Colocando o expoente x igual a 1, nós obtemos a expressão menos dA dt igual a k vezes A. Integrando essa equação, colocando, então, todos os termos de concentração no membro esquerdo da equação, nós vamos obter a integral de dA sobre A, que corresponde ao logaritmo natural de A, e aqui nós teremos, então, logaritmo de A menos logaritmo de A0 igual a menos k vezes t. Ou logaritmo de A igual ao logaritmo de A0 menos k vezes t. Isso nos deixa claro que, ao representar o logaritmo da concentração em função do tempo, nós obteremos uma linha reta. Ou seja, o logaritmo da concentração decai linearmente com o tempo. Se nós não quisermos o logaritmo da concentração mais a concentração em função do tempo, basta pegar essa fórmula e rearranjar um pouco.
nós temos então o logaritmo de a sobre a0 igual a menos kt, e se nós aplicarmos a função exponencial, que é o inverso da função logaritmo natural, nós obteremos a sobre a0 igual a e na menos kt, ou a igual a zero que multiplica e na menos kt. Essa é a expressão do decaimento exponencial, característico de cinéticas de primeira ordem. O tempo de meia-vida, assim como antes, é definido como aquele tempo no qual a concentração se reduz à metade da concentração inicial. Em qualquer uma dessas fórmulas, nós podemos colocar a igual a zero sobre 2, por exemplo aqui, para obtermos facilmente que o tempo de meia-vida é igual ao logaritmo de 2 sobre k. No caso de cinéticas de primeira ordem, é interessante constatar que o tempo de meia-vida é independente da concentração inicial. Se nós pegarmos as expressões em função do grau de conversão, nós obteremos também equações equivalentes que, integradas, nos resultarão no final na expressão logaritmo de 1 sobre 1 menos xa igual a k vezes t. Essa equação corresponde, então, à equação integrada da cinética de primeira ordem expressa em função do grau de conversão. Também, nesse caso, é fácil ver que nós chegaremos a uma expressão do tempo de meia-vida igual ao logaritmo de 2 sobre k. Basta colocar aqui xa igual a 0,5, ou seja, 1/2, que nós obteremos facilmente essa expressão. Reações de segunda ordem. Várias reações em fase gasosa e em solução exibem cinéticas de segunda ordem, como por exemplo aqui 2NO2 gasoso dando 2NO mais O2 gasoso, onde a velocidade é proporcional à concentração do NO2 ao quadrado, ou então a reação do NaOH mais o acetato de etila, formando o acetato de sódio e o etanol, onde a velocidade é proporcional à concentração de cada um dos reagentes. Vamos começar examinando reações de segunda ordem, nas quais apenas uma espécie participa, ou seja, ela participa com o expoente 2. Então, nós temos menos dA dt igual a k vezes a ao quadrado. Essa expressão diferencial pode ser integrada colocando todas as variáveis de concentração no membro esquerdo e todo o resto no membro direito. A integral de dA sobre a ao quadrado resulta em menos 1 sobre a, que vai ser avaliado entre A0 e A. Isto pode ser simplificado cancelando-se os sinais negativos em ambos os lados, resultando 1 sobre A igual a 1 sobre A0 mais K vezes T. Essa equação nos diz que se nós representarmos o inverso da concentração em função do tempo, nós obteremos um gráfico linear, ou seja, o inverso da concentração é uma função linearmente crescente do tempo. Nós também, nesse caso da cinética de segunda ordem, podemos definir o tempo de meia-vida. Basta substituirmos nessa equação a concentração A por a concentração inicial A0 sobre 2. No tempo de meia-vida, a concentração é igual à concentração inicial sobre 2, e nós obteremos que o tempo de meia-vida é 1 sobre K vezes A0. Reparem que no caso de reações de segunda ordem, o tempo de meia-vida depende da concentração, só que depende inversamente da concentração. Nós podemos também obter uma outra expressão simplesmente colocando esses dois termos no denominador comum, ou seja, colocando sobre A0, e aqui a gente tem Kt vezes A0 mais 1, invertendo em ambos os membros, onde nós teremos então A igual a 0 sobre A0 Kt mais 1. Esse gráfico, essa equação nos permite entender que o gráfico da concentração em função do tempo exibe um decaimento, que é um decaimento diferente do decaimento exponencial, é um decaimento mais lento do que o decaimento exponencial. Também para a segunda ordem podemos definir o tempo de meia-vida, que é calculado de modo usual como anteriormente. E nós também podemos, no caso da segunda ordem, aplicar as equações em função do grau de conversão. Nós colocamos as variáveis do grau de conversão para o membro esquerdo e todos os demais termos para o membro direito. A integral de 1 sobre 1 menos xa ao quadrado
vai dar 1 sobre 1 menos xa, avaliado desde 0 até xa, o que resulta em xa sobre 1 menos xa igual a k vezes A0t. Aqui também é fácil de calcular o tempo de meia-vida substituindo xa por 1/2, ou seja, no tempo de meia-vida o grau de conversão é de 50%. Aqui nós podemos comparar as diferentes ordens. Bem, aqui à esquerda temos as equações diferenciais ou leis cinéticas diferenciais, de ordem 0, primeira ordem, segunda ordem. Aqui nós temos as correspondentes equações obtidas pela resolução da equação diferencial. Também são chamadas essas equações de leis cinéticas integradas, de ordem 0, linear, de primeira ordem, decaimento exponencial, e de segunda ordem. Aqui nós vemos então claramente que a concentração em função do tempo resulta numa linha reta para reações com cinética de ordem 0, resulta num decaimento exponencial para reações com cinética de primeira ordem, e resulta num decaimento que é um pouco mais suave do que o decaimento exponencial para reações com cinética de segunda ordem. O tempo de meia-vida depende diretamente da concentração para cinéticas de ordem 0, independente da concentração para cinéticas de primeira ordem, inversamente proporcional à concentração para cinética de segunda ordem. Também podemos, para o caso da cinética de primeira e segunda ordem, fazer a representação linearizada, ou seja, o gráfico do logaritmo natural da concentração sobre a concentração inicial resulta em menos kT, ou logaritmo de A em função do tempo, dá uma linha reta, ao passo que no caso da segunda ordem, o inverso da concentração é uma função linear do tempo. Se nós então representarmos graficamente resultados brutos obtidos por um experimento que, por exemplo, foi determinada a concentração de uma espécie reagente em função do tempo, se nós representarmos graficamente, nós podemos ter diversas hipóteses. Aqui a gente representa os dados em função da concentração, do logaritmo da concentração ou do inverso da concentração. E cada tipo de curva aqui representa uma equação com uma cinética característica. No caso da linha cheia, temos uma cinética de ordem 0, que apresenta uma relação linear no gráfico concentração versus tempo, porém é não linear em qualquer um dos outros gráficos, outras representações gráficas. Nós temos aqui, no caso da linha tracejada, uma cinética de primeira ordem, que é representada com um decaimento linear com o logaritmo da concentração em função do tempo, porém não é linear em qualquer um dos outros gráficos, e uma cinética de segunda ordem representada por uma linha pontilhada, que não é linear nem na representação da concentração em função do tempo ou do logaritmo da concentração em função do tempo, porém exibe linearidade quando faz-se o gráfico do inverso da concentração em função do tempo. Vamos resolver um exercício simples. A hidrólise da sulfacetamida segue cinética de primeira ordem, com constante de velocidade K igual a 9 vezes 10 na menos 6 segundos na menos 1 na temperatura de 120 graus Celsius. Calcule o tempo de meia-vida e a concentração que resta de sulfacetamida após 3 horas, considerando uma concentração inicial 0,5 mol por litro. A gente representa a equação simplesmente como A formando produtos. E o tempo de meia-vida pode ser calculado a partir daquela expressão que o relaciona com a constante cinética, ou seja, o tempo de meia-vida e o logaritmo de 2 sobre a constante cinética. Logaritmo de 2 sobre 9 vezes 10 na menos 6, segundos na menos 1, resulta em 77.016 segundos, que é mais fácil de nós entendermos se nós expressarmos em horas, 21,4 horas. A equação da cinética de primeira ordem pode ser aplicada para que nós possamos saber qual é a concentração que resta de sulfacetamida após 3 horas. 3 horas correspondem a 10.800 segundos, multiplicado aqui pela constante cinética, utilizando a equação do decaimento exponencial, A igual a 0 e na menos K vezes T, resulta que, para uma concentração inicial de 0,5 mol por litro, após 3 horas, teremos uma concentração remanescente de 0,454 mol por litro de sulfacetamida. Aqui nós temos uma reação em fase gasosa, onde A gasoso, dando
dá 2B gasoso mais C gasoso. É uma reação conduzida a volume constante e é dito que se trata de uma reação de primeira ordem em relação a A. No início tem-se 5 atm de A e 2 atm de um gás inerte, e constata-se que, após 5 minutos, a pressão de A é igual à pressão de B. Calcule, então, quais são as pressões parciais e a pressão total no sistema transcorridos 10 minutos a partir do início da reação. A reação deve ser escrita dessa maneira e, a partir da estequiometria da reação, nós podemos calcular a evolução da pressão em função do grau de conversão. A pressão de A é igual à pressão inicial de A, que multiplica 1 menos XA, que é o grau de conversão. Ou seja, quando o grau de conversão for 50%, a pressão de A é igual à metade da pressão inicial de A. A pressão de B é igual a 2 vezes a pressão de A vezes XA. O 2 está aqui por causa do coeficiente estequiométrico, porque para cada mol de A que reage, forma-se 1 mol de B. Ou para cada atm de A que diminui da pressão de A, aumenta 2 atm na pressão de B. O inerte é expresso em 2 atm e não se altera no decurso da reação, e C, como é uma substância sólida, não participa aqui na expressão das pressões. No tempo de 5 minutos, nós temos que foi constatado que a pressão de A é igual à pressão de B, ou seja, PA 1 menos XA é igual a 2 PA/XA, PA0 no caso. Ou o que nós teremos então, cancelando aqui e aqui, que 1 menos XA é igual a 2XA, ou seja, XA é igual a 0,33, 33%, que é o avanço da reação. Colocando na fórmula da cinética de primeira ordem, ou seja, que no tempo de 5 minutos o grau de avanço da reação é 0,33, nós podemos encontrar que a constante cinética da reação de primeira ordem é 0,081 minutos na menos 1. Agora nós podemos passar para a segunda parte do exercício, que é aplicar a mesma fórmula para o caso de 10 minutos. Em 10 minutos nós teremos quanto de cada das espécies. Em 10 minutos nós podemos aplicar novamente a equação característica da cinética de primeira ordem, só que aqui no caso considerando a mesma constante cinética determinada, multiplicada aqui por 10, nós determinamos então que o grau de avanço de reação a 10 minutos é de 0,55. Colocando nas fórmulas das pressões de A e de B, podemos constatar que nesse tempo, 10 minutos, a pressão de A terá se reduzido a 2,22 atm, a pressão de B terá se elevado a 4,44 atm, ao passo que os inertes mantêm-se em 2 atm. Finalmente, nós podemos ver aqui um exercício que é característico de como podemos avaliar alguns dados experimentais. Um estudante obteve dados sobre a decomposição de um fármaco em relação ao tempo fazendo os seguintes gráficos. Repare que é apenas um fármaco e foi representado graficamente de 3 modos diferentes: concentração em função do tempo, logaritmo da concentração em função do tempo e o inverso da concentração em função do tempo. Pede-se qual é a ordem da reação. Basta então que nós vejamos em qual representação os dados resultam em uma linha reta. Os dados vão resultar numa linha reta quando representados aqui no caso do logaritmo da concentração em função do tempo. Trata-se, portanto, de uma reação de primeira ordem.